paz do Senhor, meus amados. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Neste momento, eu quero falar sobre Abraão, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 12, a história de Abraão, que diz assim, o capítulo 12, versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Veja só as promessas do Senhor para Abraão. Ele disse: e far-te-ei uma grande nação, é uma bênção, é uma promessa. E abençoar-te-ei é outra promessa. E engrandecerei o teu nome, é outra promessa. E serás uma bênção, outra promessa. É muita bênção num versículo só. É muitas promessas. Eu te pergunto, você tem promessa de Deus? Olha, então, uma bênção. Quem tem promessa de Deus, fica tranquilo, porque Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Haja o que houver, a promessa de Deus se cumpre na tua vida. Mas vamos analisar, vamos meditar na história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé no livro, aos Hebreus, na carta aos Hebreus. Ele é o pai da fé que foi considerado por o nosso Deus, o pai da fé. Então, mas esse título de pai da fé não foi simples assim de se conquistar, não. Foi muita luta, muita prova. Começando porque, veja só, Abraão, filho de Terá, ele era uma família, vamos dizer assim, bem sucedida. Não era gente fraquinho, pobrezinho, não. Era um pessoal que tinha uma condição financeira equilibrada. E eles não eram, vamos dizer assim, aquelas pessoas que eram obedientes a Deus. Não serviam a Deus, não. A família não conhecia Deus. E no livro de Josué fala bem disso, que eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Entendeu? Mas Deus se revelou a Abraão por misericórdia, que não era merecimento, eu não mereço, você não merece, ninguém merece. É o amor de Deus, é a graça de Deus que nos alcança. Por isso que Jesus disse: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei e vos designei para que varde e dê fruto, e o fruto permaneça. Não sou eu que escolho Deus, mas é Deus que me escolhe. Mas, lógico que tudo que Deus requer, Deus requer algo de nós. Deus requer algo de nós. Esse algo é fé, é você crer. Porque se a pessoa também não quiser, não vai seguir a Deus. Porque muitos foram chamados e poucos escolhidos. Quantas pessoas receberam o chamado de Deus e não atenderam? Muitas pessoas receberam o chamado e não atenderam. Mas Abraão recebeu o chamado, nunca tinha visto falar sobre esse Deus e ele creu. E foi uma forma assim espetacular, maravilhosa de fé. Por quê? Porque Abraão tinha tudo ali na sua terra, tinha os seus bens, tinha tudo ali. E o convite foi: vem que eu te mostrarei. Deus não disse logo onde era, o que era, o valor, não disse nada, vou te dar isso, não.
eu te mostrarei uma terra. As promessas de Deus aqui, ele seria uma bênção, que ele ia ser, todas as famílias da terra iam ser abençoadas, faria uma grande nação, entendeu? Deus deu promessas a ele, disse assim, ó, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa de Deus. E se aí eu começo a analisar, preste atenção, se eu tenho um emprego, eu tenho o meu sustento, eu tenho minha renda garantida aqui, aí se alguém me convida assim para ir trabalhar com ele e não diz quanto eu vou ganhar e não diz nada, eu vou te falar lá, quando chegar lá você vai ver, não sei o que, aquela coisa. Então, você não iria, não é? Então, mas ele foi. Ele creu na promessa e foi. Aleluia. Você sabe que o jovem rico não acreditou no Senhor quando ele disse, deixa tudo aí e me segue. Ele não acreditou. Abraão acreditou e foi. Deixou tudo. Não só Abraão, existem outras pessoas também que deixaram as suas atividades e foram fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é só de um jeito, não. São várias formas que o Senhor chama alguém para essa pessoa entregar sua vida para Jesus e servir a Ele, trabalhar para Ele. Tem várias formas, várias maneiras, né? Mas o interessante que eu quero frisar aqui é que Abraão foi, deixou tudo e foi, deixou sua família, deixou seus bens, levou alguns bens, né, com ele, levou servos, levou algumas pessoas, o que era dele, a parte dele. Mas ele não pôde levar tudo, né? Ele tinha as terras dele, ele tinha casas, então ele foi e deixou tudo. E foi confiando na promessa desse Deus grande. E não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. Abraão passou vexames, passou crises, enfrentou dificuldades e Abraão não desistia. Teve muitos fatores na vida de Abraão, que eu não quero me estender aqui, que não é o foco que eu quero focar, porque Abraão teve seus deslizes, teve, né, suas quedas, né, seus vacilos, pecou, mas nem por isso deixou de servir a Deus, nem por isso voltou, não voltou. Houve problemas porque como ele não teve filho, ficou com o problema dele era esse. E eles queriam filho, né? A maioria das pessoas querem, alguns não querem, mas a maioria que casa é porque quer ter uma família, lógico. E isso trouxe para ele um grande problema, mas também foi uma grande lição, porque às vezes os problemas que a gente passa hoje é uma lição para amanhã. Então ele aprendeu o que não deve fazer. Pronto, é isso que eu quero, somente isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero focar é o seguinte, que ele deixou e foi cumprir o chamado do Senhor para uma terra que ele não conhecia, nem sabia onde era, que Deus disse que ia mostrar a ele. Ele foi. Aí eu trazendo isso para os dias hoje atuais, para a minha vida, para a nossa vida. Será que eu tinha essa fé, essa disponibilidade de deixar tudo ir para esse lugar que Deus prometeu? Porque naquela época não era, vá lá pregar a palavra, não foi isso. Deus disse que ia dar uma terra para ele, ia fazer dele uma grande nação, um povo. Porque, vamos dizer que naquela época não tinha ainda esse povo que é de Deus. Deus criou um povo para ele. Pegou Abraão e disse, de ti farei uma grande nação. Foi isso, o plano de Deus era isso, na vida de Abraão. É fazer um povo seu. Esse era o projeto de Deus. E Abraão foi. E se ele tinha essa promessa e ele não tinha filho, então foi isso que levou Abraão a inventar, né?
um arrumadinho para ter um filho. Mas vamos deixar isso para lá, né? Porque isso aí é quando você quer ajudar Deus. Como é que você vai ajudar Deus, meu irmão? Não tem como você ajudar Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Não vai depender das suas condições, não, da sua capacidade, do seu conhecimento, não. É só de Deus que depende. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente não tem condição, mas não é a nossa condição. É a Deus quem dá a condição. Se você tem uma cultura elevada, se você tem dinheiro, isso não interessa. Não. O que interessa é Deus. Quando Deus manda. Se Deus mandar, pode ir tranquilo. Porque tem eu faço uma comparação com Elimeleque, o esposo de Noemi. Deus não mandou ele sair, né, de Jerusalém, casa do pão, para ir peregrinar ou ir em busca lá, aonde? Em Moabe, um povo que foi amaldiçoado, um lugar amaldiçoado. Quem já se viu você sair do seu local abençoado para ir para um local amaldiçoado? Trazendo para os dias de hoje, você está na igreja, está ali no seu lugar abençoado por Deus, está servindo a Deus ali, aí você vai para meu Deus, não quero nem falar aqui, para um lugar onde Deus não está lá. O que é que você vai fazer lá? Vai ser amaldiçoado. É muito profundo a história de Elimeleque, porque Elimeleque é o Senhor é rei. Deus, o Senhor é rei. O nome de Elimeleque. Ele botou o nome do filho Malom e outro nome lá, que um é doença e o outro se refere à morte. E foi o que deu. Então você precisa vigiar na sua vida. Ele foi para lá, o que foi que aconteceu? Morreu ele, o Elimeleque, por quê? Porque foi para um lugar amaldiçoado, um lugar que Deus não mandou. A intenção era boa, a gente faz isso de vez em quando, a nossa intenção às vezes é boa, mas não é a vontade de Deus, entendeu? E a gente tem que vigiar, Deus está ali, Deus está lá. Se não, meu amigo, não pisa lá não. O salário é bom, mas não vai não, que vai dar tudo errado. Você entende? O bom é você estar na vontade de Deus. Abraão creu na promessa de Deus. Ele sabia que Deus era Deus, porque Deus mostrou para ele alguma coisa que ele viu. Que Deus era Deus na vida dele. De forma que, um certo tempo, um determinado tempo, houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles começaram o rebanho começou a crescer e ficaram sem espaço, ficaram brigando lá. E Abraão eles resolveram que cada um iria para um lado. E Abraão tinha o direito, como sendo tio e tudo mais, de escolher. Mas ele deixou para Ló escolher, e Ló escolheu a melhor terra. Entendeu? Sodoma e Gomorra, aquelas campinas lá, que era considerado o Éden do momento. Era um lugar maravilhoso, mas o povo se corrompeu e ficou um caos, certo? Um caos. Prostituição, homossexualismo, olha, quiseram até ter relações com os anjos que foi visitar Ló. Então, a cidade virou um caos. Entendeu? Por quê? Porque Deus não estava lá. O povo não queria saber de Deus. Entendeu? Então, veio o caos. E Ló, que tinha ido na usura, na beleza, da fartura, da terra boa, acabou perdendo tudo e saiu só ele e as duas filhas. E o que foi que aconteceu? Moabe, essa cidade que o Elimeleque foi para lá, era descendência de Ló com a filha que formou uma geração. E essa cidade se transformou lá, Moabe. Por isso que era amaldiçoada. Olhe a história, a palavra é profunda. A palavra é profunda.
entenda, quando você pisa na bola, estraga toda uma geração. Entendeu? Porque vem os filhos, vem os netos e vai geração crescendo. E só Jesus Cristo para quebrar a maldição. Por isso que Jesus veio ao mundo, para desfazer as obras do mal. Então a gente tem que vigiar muito, porque quando a gente sai da vontade de Deus, a gente paga o preço, e outras pessoas pagam e vai passando de um para o outro. Isso eu sei porque eu também já falhei, eu também já errei, e eu sei que isso traz maldição, que isso traz prejuízo, que você tem que pagar um alto preço ali pedindo perdão a Deus, consagrando, para você voltar ao normal. Você perde a graça, você perde tudo, porque ninguém faz nada sem a graça de Deus. Você pode estudar, adquirir conhecimento, mas unção é Deus que dá, e isso só vem através de obediência, de santificação, de temor, de obedecer a Deus. Aleluia. Então, meu querido, Abraão ficou lá na terra que não era tão boa assim, aparentemente. Mas o Senhor abençoou e Abraão não teve nenhum prejuízo, porque Abraão tinha certeza que a bênção de Deus estava com ele. Então, onde ele estivesse, a bênção estaria ali. É isso que eu e você precisam entender, que a bênção está comigo, não é no local onde eu estou, não é a empresa, não, a bênção está comigo. Se eu tiver com ele, as palavras dele estiverem em mim, pedireis o que quiser e vos será feito. Aleluia, irmão. Vamos nos qualificar diante de Deus para receber as bênçãos. Vamos ter crédito com ele, porque se nós, como disse Caleb e Josué, se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará essa terra. É isso. Se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar de você, ele vai abençoar você. Pode ser no pouco, mas é abençoado. Você pode não ter riqueza, não, mas você é abençoado, você vai ser feliz, você não vai faltar o pão de cada dia, não vai dormir na rua, porque Deus vai te guardar, te proteger e suprir as tuas necessidades. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é Deus. Pode acontecer o que acontecer, você sendo servo de Deus, obediente a Deus, fica tranquilo. Porque Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus. Porque também, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é melhor você ficar com Deus. Mesmo que tenha algum problema, alguma dificuldade, você sofra, se for com Deus, amém. Os discípulos ficavam felizes, muitas vezes, de padecer porque eram cristãos, porque proclamava o Evangelho, porque pregava o Evangelho, foram presos, apanharam por causa disso, morreram muitas pessoas por causa disso, de pregar a palavra, de crer em Jesus, de servir a Deus, de falar sobre Deus, porque essa perseguição não é só hoje não, essa é das antigas. Todos foram perseguidos porque falaram do amor de Deus, do Evangelho. Abraão se tornou o pai da fé porque não foi porque ele foi sempre bonzinho, não. Ele teve os problemas dele. Entendeu? Ele teve os problemas dele porque na época de Abraão as coisas eram diferentes de hoje. Abraão casou com a irmã dele, que era filha do pai dele, não era filha da mãe, era meia irmã. Por isso que ele disse que era a irmã quando ele chegou lá no Egito, né? Com medo de os homens querer ficar com ela e matar ele para tomar ela. E o rei lá ainda pegou essa mulher dele, mas não teve nada com ela, graças a Deus, né? Porque Deus guarda. Deus é lindo, irmão. Olha, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é lindo.
Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu sei muito bem o que é isso. Porque Deus nos livra até disso, entendeu? De traições. Porque ele fez uma coisa com medo de morrer. Mas, irmão, se Deus está contigo, você pode ficar tranquilo, enfrente o problema. É melhor do que você fazer uma besteira dessa. Porque foi difícil, mas Deus estava com ele e Deus entendeu e perdoou ele. Mas não foi legal isso, não. Não foi bom isso para Abraão. Foi difícil, foi péssimo. Porque perde crédito com Deus. Se Deus disse que está com ele, então está com ele. Então Deus vai cuidar. Entendeu? Porque, vamos dizer que fosse assim, que a mulher quisesse trair ele e Deus de qualquer forma não ia deixar, não ia permitir, porque Deus cuida. Deus cuida. Entendeu? O seu esposo, a sua esposa, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Às vezes ele quer trair, às vezes ela quer trair, mas Deus não permite. Os planos são frustrados, Deus não permite por amor. Por amor ao servo que é fiel. Para não deixar escandalizar a vida do filho dele, entendeu? A pessoa é ruim, quer fazer maldade, mas Deus não permite. Por amor ao outro, para não escandalizar o nome também do Senhor. Então, Deus é lindo, irmão. Deus cuida nos mínimos detalhes. Não tem a música, né? Que Deus, eu cuido nos mínimos detalhes. Ele cuida, irmão. Entendeu? A gente se preocupa com o que vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos... Deus cuida, glória a Deus. Deus é Deus, Ele sabe do amanhã. Por isso que Deus às vezes diz, não entre por aí, porque Deus está vendo que lá na frente vai dar problema. Você entende? Muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente insiste com aquilo, Deus diz que não é, e você não quer saber, não obedece a Deus, mete a cara e se arrebenta. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, porque eu fiz isso. Entendeu? Eu fiz isso. Deus disse que não e eu insisti e me arrebentei. Quebrei a cara, sofri, apanhei. Não apanhar assim de cacete mesmo, né? Apanhar na vida, é aquela coisa que você sofre, que você quebra a cara. Entendeu? E o que é que acontece? Você se desconcerta de um jeito que não tem quem dê jeito. Por quê? A partir do momento que Deus tira a mão e deixa você não quer, pois fique só. Vá viver a sua vida sozinho, eu quero ver. Aí você se arrebenta. Depois volta pedindo perdão a Deus. Porque não adianta você fazer o que você quer. Você tem que estar dentro da vontade de Deus. Aí tudo dá certo, irmão. A terra era ruim, mas Deus estava com ele, não tinha problema. Você entende? Deus estando com você é o que importa, irmão. Não interessa, entendeu? Não interessa. Às vezes a gente vai, né? A gente quer uma coisa, mas o plano de Deus é outra. Então fica no plano de Deus que é melhor. Entendeu? Não adianta você querer ser uma coisa, ou querer fazer uma coisa, ou comprar um objeto, ou né, um casamento, que às vezes não é da vontade de Deus, você mete a cara. Não adianta. Entendeu? Você tem que procurar uma pessoa que você goste e que esteja dentro do plano de Deus, porque o plano de Deus só cabe você, e tem gente que não cabe naquele plano que Deus tem, porque não combina, não dá certo, atrapalha. Você entende? É isso que a gente tem que ver. Entendeu? Lógico que você não vai casar com uma pessoa que você não gosta, que não tem afinidade. Deus vai preparar uma pessoa que combina, lógico, vai. Entendeu? Porque Deus é Deus. Agora, se a gente meter a cara, às vezes a gente se engana, porque a gente acha que aquilo ali é o bom, que deu certo. Mas não é. Deus sabe dos corações. Ah, meu amigo, Deus sabe. Deus sabe. E alguém, às vezes, não entende, né? Essas coisas que acontecem. Divórcio, separação, é isso.
Entendeu? É isso aqui. Não era o plano de Deus. Porque eu digo a você, quando Deus está no negócio, pode acontecer o que acontecer. Não há separação, não há traição, não, porque Deus, Ele dá livramento, entendeu? Não é desemprego que acaba relacionamento, não é nada disso não, é que não está dentro do plano de Deus, é isso aí, entendeu? Quando está no plano de Deus, está dentro dos projetos de Deus, nada atrapalha. Nada. Entendeu? As pessoas visam muito dinheiro. As mulheres só casam com homem que tem dinheiro, que tem emprego, que tem essas coisas, que tem uma condição de sustentar ela. Tá errado não, tá certo. Mas aí, amanhã, pode vir uma situação difícil, pode vir um desemprego. E aí? Se não tiver dentro do plano de Deus, se aquela pessoa não tiver preparada por Deus, não for chamada de Deus para estar nesse plano que Deus tem para a sua vida, ela vai fugir, ela vai correr, vai abandonar você. Tanto o homem quanto a mulher. Eles, quando o negócio aperta, se eles não forem no plano de Deus, não vai dar certo. Mas vamos sair desse e vamos voltar para a vida de Abraão. Preste atenção. Naquela época, Abraão teve um filho com Agar, que era uma empregada, uma funcionária, uma serva, para dar um jeitinho de eles terem uma família e formar uma nação. Porque se Sara era estéril, meu irmão, não foi fácil para Abraão. Como é que eles iam se tornar uma grande nação se Sara era estéril? Já com uma idade avançada. E aí? É difícil, não é? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas se Deus disse que ia fazer deles uma grande nação, Deus cumpriu com a promessa e fez deles uma grande nação, independente dela ter idade, não ter, de ser estéril ou não. Não existe isso para Deus. Não tem dificuldade para Deus. Aleluia, glória a Deus. Não existe dificuldades para Deus. Se Deus disse que ela teria um filho, ela vai ter um filho e acabou. A medicina diz que não tem, mas Deus não está nem aí para a medicina. Deus é Deus, Ele é o Criador, entendeu? Ele é o Criador. E Abraão teve o filho e se tornou uma grande nação. Mas ele teve um filho com a serva Agar, que se tornou uma outra nação. E que depois veio os problemas, as guerras. Porque até hoje tem essa indiferença entre eles lá. Os dois são filhos de Abraão, mas tem contenda. Veja o que é a gente fazer uma coisa fora do plano de Deus. Veja como é você sair do plano de Deus. Você sai do plano de Deus, você quebra a cara, porque aí você vai ter prejuízo, não tem como. Veja, Abraão teve o filho com Agar e isso tornou um grande problema. Até hoje se estende. Israel e a Palestina lá são ferrenhos. É desavença, é mandar mísseis de um para o outro, é ataques, sem necessidade disso, mas é uma coisa que o inimigo colocou a sementinha dele lá, entendeu? É isso, bota na cabeça da pessoa. Você, nós somos induzidos às vezes sem nem entender que estamos sendo induzidos, porque vem aquele pensamento, vem aquela ideia, entendeu? Vem aquele convite e você analisa que é bom e não é. Há caminhos que aos homens parecem direito, mas o final é caminho de morte. Mas Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso e Ele cuida de nós de uma forma toda especial. Você não imagina, não é? Veja o que aconteceu com Ló. Deus chamou Abraão, Ló foi, eu não sei direito
o que foi que houve que Abraão levou Ló? Não sei, mas Ló acreditou a princípio, né? Porque se ele não acreditasse, ele não teria ido com Abraão. Ele creu que Deus ia abençoar Abraão e ele estando perto ia ser abençoado. Lógico, não foi errado, isso não é errado. Mas não era o plano de Deus, talvez, levar Ló, porque não deu certo. O que adiantou? Ele começou, cresceu, depois perdeu tudo. Perdeu a mulher, se ferrou. Acabou engravidando a própria filha. Veja que loucura. Foi um negócio. Você sair do plano de Deus, não sai do plano de Deus. Você só tem a perder. Se você estiver sofrendo com Deus, segura, porque esse sofrimento vai passar e depois você vai cantar o hino da vitória. Mas não saia do plano de Deus. Porque o plano de Deus é o melhor. O plano de Deus é de vitória, é de salvação, é de libertação, é um futuro maravilhoso. Fora do plano de Deus, você vai ter sofrimento, você vai ter prejuízo. Eu tive um prejuízo muito grande, entendeu? Eu tive um prejuízo muito grande porque eu saí do plano de Deus. Essa é a verdade. E até hoje eu não consegui me equilibrar, porque tudo que eu faço dá errado. Menos as coisas que é para Deus. As coisas que são para Deus, dá tudo certo. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas Deus fechou as portas. Deus fechou as portas. Entendeu? E o meu plano era de crescer, de melhorar, mas foi frustrado. Desandou tudo, perdi tudo, acabou tudo. Tentei fazer negócio, não deu certo, não arranjei emprego. Tudo porque eu saí do plano de Deus. Fui fazer do meu jeito. Porque às vezes você está ruim, está sofrendo, mas é um plano de Deus ali, você não entende. Aí você quer sair daquele sofrimento, você vai entrar num pior, meu amigo. Você vai entrar num pior. Tem um ditado que o povo diz assim, que quando você vê uma pessoa na prova, não tente ajudar, porque você vai cair na prova com ele. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Os amigos desaparecem, mas é Deus que permite isso, para você aprender a confiar e obedecer. Porque não tem vida boa para desobediente, não tem. Não tem vida boa para desobediente. Se você desobedecer, vai pegar em bomba, como diz o ditado popular. Então, meu conselho é: não sai do plano de Deus. Não sai não, porque você vai sofrer, vai quebrar a cara. Quem sabe você vai perder tudo que você tem. Vai pro zero. Porque foi isso que aconteceu com Ló. Eu não sei o que houve. Mas ele não estava no plano de Deus. Porque se tivesse, não teria sido assim o resultado. Mas, graças a Deus, que Deus nos dá vitória. Porque Abraão passou por vários perrengues. Não foi fácil a vida de Abraão, mas no final deu tudo certo. Sara deu filho, nasceu Isaac. E daí começou a crescer a geração. Porque Isaac casou com Rebeca e tiveram os filhos, isso foi se multiplicando, entendeu? E a família, o povo de Deus, a nação de Deus começou ali. Não foi fácil para Abraão. E Abraão acabou passando num teste porque Deus cobrou dele
a sinceridade, a honestidade, a fé, o temor, a obediência. E Abraão, o único filho que ele tinha, Deus pediu para sacrificar. Quem já se viu uma coisa dessa? Mas Deus fez isso, porque Deus é Deus. Fez isso para provar a fé dele. Quem sabe se Deus não está provando a sua fé, tirando aquilo que você mais ama? Não é? Quem sabe Deus não está fazendo isso com você? Porque Deus sabe trabalhar nos corações. Ele sabe quebrar o vaso. E ele vai pegar naquela tecla que você mais dói, né? É isso. Porque para Deus tirar uma coisa de você que você não está nem aí, né? Você vai até agradecer a Deus. Mas quando Deus tira aquilo que você mais gosta, aí é complicado. Agora imagina Deus pedir para Abraão sacrificar o próprio filho, o único filho que ele tinha, uma promessa esperada de muitos tempos. Mas ele viu que Deus tinha feito e ele disse, se Deus está pedindo, ele sabe o que faz. E ele foi realizar o plano de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Deus não ia deixar isso acontecer. Mas ele foi. E na hora de sacrificar, Deus não permitiu. Mas a fé e a ação que ele fez valeu como se ele tivesse feito e Deus o perdoou, restaurou a sua vida. Mas foi difícil. Então o meu conselho é esse: não saia do plano de Deus. Porque o plano de Deus é o melhor plano para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Então, aconteça o que acontecer, não deixe Jesus. Entendeu? Veio os problemas, ficou desempregado, perdeu tudo, perdeu família, perdeu a esposa, perdeu o marido, sei lá como você está. Permanece com Deus, porque você pelo menos tem Deus. Tem vida eterna, tem um céu para você morar. Porque não adianta você ter marido, ter esposa, ter filho, ter dinheiro e não chegar lá. Que adianta? Não é você ter uma esposa que não está no plano de Deus e isso impedir de você subir. É isso. Que adianta você ter um carro, ter casa, ter dinheiro, se você não está fazendo o que Deus quer que você faça? É difícil. É difícil. É difícil. Um momentinho só, que eu vou pegar um lenço aqui. Esse é o meu conselho: não sai da presença de Deus. Não desobedece a Deus. Não vá pela sua cabeça, pelo que você pensa, pelo que você quer. Consulte a Deus. Se Deus lhe mostrar, sai dessa. Não entra não, que você vai se arrebentar. Abraão sofreu, e outros personagens bíblicos, porque não faz do jeito que Deus manda. E é assim hoje também. Por isso que eu te digo, continua na palavra, naquilo que o Senhor te ordena, naquilo que o Senhor quer que você faça. Se você tem um chamado, cumpra o seu chamado. Aconteça o que acontecer, deixa pra lá, não se liga nas coisas não.
se liga em fazer o chamado. Se a esposa é um problema, vai orar, mas não deixa de fazer a vontade de Deus. Não sai do teu lugar, não. Porque foi isso que eu fiz. Né? Foi isso que eu fiz. Mas eu não consigo ficar fora da casa do Senhor. Então, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa casa, da nossa família. Tem coisas que você não pode resolver, mas Deus pode. É orando que se resolve. Porque o inimigo usa a família, usa a esposa, usa o esposo para perturbar a vida do outro que quer buscar a Deus, que está ali, que tem uma obra, que tem um chamado. Como o outro não tem o mesmo chamado, ele não entende. E ele dá brecha para arruinar o casamento, entendeu? Aí o que acontece? Esse casamento se acaba, arranja outro pior do que esse outro, e assim é o inimigo atrapalhando. Então você tem que ter entendimento. Mas às vezes a gente só aprende apanhando, né? Como diz a história. Pronto, hoje eu tenho experiência no caso. Alguém pode dizer que eu não posso nem falar para casais, mas eu posso, porque eu tenho experiência para contar, experiência ruim que você não deve fazer, entendeu? E isso é benéfico, porque eu estou dizendo para você que não faça assim, porque eu fiz e quebrei a cara. Então este testemunho também é muito bom. Eu sofri. Você não precisa passar pelo que eu passei. Entendeu? Eu estou falando para você que não deve fazer errado, porque você vai pagar o preço. Entendeu? As pessoas, se eu for dar uma palestra para casar, alguém vai querer ignorar, mas eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom, né? Aí o que é que acontece? Você acaba sozinho. E aí? Né? E acaba sozinho. Porque e aí? Foi pior. Entendeu? O negócio estava ruim, mas agora? E agora? Pois é. Temos que vigiar. Temos que vigiar porque o preço é alto. Mas graças a Deus, eu estou bem espiritualmente, glória a Deus. Tudo que eu faço na igreja está tudo certinho, Deus está abençoando. Mas, né, as portas ainda estão fechadas do lado material, financeiro. Portas fechadas, portas fechadas. Mas, graças a Deus, eu não estou passando fome. Eu tenho cama para dormir, tenho casa. E Deus cuida. De um jeito ou de outro, Deus cuida. A gente às vezes quer uma coisa, mas é outra. E Deus cuida de todo jeito. Entendeu? De todos os jeitos Deus cuida. Porque Ele cuida das aves, dos passarinhos, dos lírios, dos animais. E a Bíblia diz que muito mais Ele cuida de nós, porque nós valemos muito mais do que os pardais. Amém? Então, Abraão, pai da fé, também teve os seus problemas, mas se recuperou e acabou entrando na história bíblica como o pai da fé. Está lá na galeria dos heróis da fé, o pai da fé, Abraão. Você e eu hoje não é diferente. Vamos consertar as nossas vidas, permanecer firme diante de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Nem eu mesmo sei o que é melhor para mim. Eu acho que é melhor, eu penso que é melhor e na verdade não é, porque Deus sabe dos corações, das mentes, do amanhã. Deus sabe do amanhã. Mas que Deus abençoe você. Vamos continuar firme, crendo nas promessas de Deus. Esse é o meu foco. Crer nas promessas de Deus. Se Deus disse uma coisa, prometeu para você, fica tranquilo, porque Ele vai cumprir. Não tem diabo, não tem ninguém que impeça. Entendeu? Só você mesmo que vai impedir você fazendo
Coisa errada, né? Você saindo do plano de Deus, desobedecendo a Deus, aí você vai atrapalhar por um pouco, por um tempo. Se você voltar, Deus vai segurar a palavra dele, que Deus, ele cumpre a sua palavra. Por isso que é bom você ter palavra. Se você disse que ia, então você vai. Se você prometeu ir até o fim, você vai até o fim. Você não prometeu, mas nem sempre é assim. Que Deus abençoe você. Fiquem todos na gloriosa paz. E leve essa lição contigo. Não sai dos caminhos de Deus. Não sai do plano de Deus. Você só tem a perder. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro, se assim nosso Deus nos permitir. Um grande abraço.